Olá, meus amores, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do seu programa online de eleição Filtro Zero. É isso mesmo, chegamos para ser a sua companhia especial nesta manhã linda e que vamos falar de um tema bastante preocupante. É verdade, hoje vamos falar sobre crimes passionais versus traições conjugais. Este tema, na verdade, é um tema que tem ganhado muito destaque nas redes sociais, isto em função de muitos casos que têm vindo à tona, né? Ou têm surgido. Então, por isso é que decidimos falar hoje no nosso programa. Vamos analisar aqui com os meus convidados e que vão falar sobre todos os aspectos ligados a este tema. Mas antes, para não perder absolutamente nada, se não é inscrito, inscreva-te já no nosso canal, ative o sino de notificação e também compartilhe muito, mas compartilhe muito mesmo com os seus amigos. E deixa-me já apresentar agora os meus convidados, obviamente que eu não estou sozinha. Tenho cá comigo o Paulino Marcelino, que é estudante de Relações Internacionais. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Ok. Obrigada, Paulino. Nós é que agradecemos pela disponibilidade. E bem ao lado do Paulino está a Júlia Bragança, que é comunicóloga e radialista. Seja bem-vinda, Júlia. Muito obrigada pelo convite. É um prazer. Bom, o prazer é todo nosso por ter-vos melhor aqui no nosso programa e vamos aqui falar sobre uma questão bastante preocupante, que é então o caso de crimes passionais versus traições conjugais. Mas antes, deixa-me dizer que podem ficar à vontade. A casa é vossa, é a primeira vez, mas podem ficar mesmo à vontade. Já estamos, pode crer. Boa. E lá em casa, se não é inscrito, aproveite já se inscrever, tá bom? Nas redes sociais como Facebook, Instagram e TikTok, TV Jovial. Siga-nos e faça então parte desta família jovem, da família mais jovem do país, por sinal. Olha, nós vamos começar então por, na verdade, definir o que é uma traição conjugal. Eu chamo a palavra ao Paulino, melhor, ao Paulino, na verdade, o que é uma traição conjugal. Só para lá em casa terem a mínima noção sobre o que é que vamos falar aqui hoje. Bem, obrigado. Ok. Bem, nós quando estamos a falar de traição, né, estamos a falar praticamente de uma quebra de confiança. Ok. Quando é num relacionamento que envolve duas partes, onde os mesmos fazem um compromisso de honrar, de respeitar, né, mutuamente. Ok. Então, isto aqui é que vai fazer, quando estamos aqui a associar já o termo conjugal, nós estamos a falar entre cônjuges, nesse caso nós estamos a falar de um homem e uma mulher, que sobre os mecanismos legais ou tradicionais contraíram matrimônio, né? Isso é um casamento, também pode ser, e esses juraram, né, a aliança que fizeram ambos de serem fiéis e se amarem, né, até que a morte os separe. Mas um outro elemento, né, se introduz no meio dessa aliança e a atenção, o carinho, o afeto que era dedicado para uma outra parte passa a ser levado para uma outra parte. Então, essa quebra de confiança, esse rompimento nos sentimentos que outrora eram destinados a uma só pessoa, transmitido para um outro lado, isso vai consubstanciar naquilo que vai ser a traição, né? A traição começa em escalas muito menores, como a redução, né, da atenção dada, a redução do apoio dado, do elogio, e posteriormente vai crescendo, né, e vai atingir outras proporções. Então a traição, resumidamente, ela vai ser, né, a quebra de confiança, né, a substituição do amor, do afeto que era destinado a alguém para um outro terceiro elemento. Ok. E geralmente esta quebra de confiança tem então resultado em crimes passionais, não é, Júlia? Júlia, nós queríamos então que definisses o que na verdade é um crime passional, na tua ótica. Um crime passional é quando estamos diante de um ato que vai contra a pessoa a quem temos um relacionamento. Passional, vamos lá relacionar a paixão. Se nós amamos a pessoa e vamos agredir esta pessoa, estamos diante de um crime passional. Essa agressão pode ser verbal, pode ser física, pode ser moral. E diante deste complô, muitas vezes os resultados fins não são dos melhores. Muitas vezes as pessoas, pela paixão, submetem-se a tais práticas
achando que daqui a um tempo, daqui a 1, 2, 3 anos ou meses, a pessoa vai mudar porque reuniram a família, apresentaram os problemas, os tios lhe aconselham e tal. Ficamos naquela esperança de que as coisas vão mudar, mas não. Há aquelas mulheres que encobrem os parceiros, que deram-lhe uma porrada e quando ela vai visitar a mãe por uma força maior, está com um hematoma, ela diz, não, me bati na janela, tropecei, só para encobrir o seu parceiro. Por quê? Okay. Porque ele jurou cuidar dela, amar ela, e se calhar a motivação para que o parceiro caia acima dela pela agressão pode ser dela ou não, porque há muitas causas que levam os parceiros a agredirem suas parceiras e vice-versa. As pessoas, posso dizer, o homem ou a mulher podem ingerir substâncias menos boas, né, que causam uma alteração no seu sistema e vão partir para a agressão. Ou por já ter sido frustrado por alguma situação social, lá na rua, ao voltar do trabalho, ao ir para o trabalho, a relação entre colegas, professores, vêm já com o estresse da rua e acabam em casa. E as consequências não caem só sobre o seu parceiro, muitas vezes podem recair sobre as crianças que lidam com essa situação diretamente, a ver os maltratos do pai em relação à mãe, a forma conforme a mãe fala em relação ao pai. Para classificar o pai, muitas vezes usa termos mesquinhos mesmo, desclassifica em vez de classificar. E a forma conforme as crianças vão ingerindo isso vai resultando numa visão muito distorcida daquilo que é realmente e acaba degradando o seio familiar. Ok. Olha, na verdade, quando fala-se de crimes passionais, geralmente a mulher é vista como a única lesada. Paulino, existe crimes passionais reverso? O homem também, quando é maltratado, podemos dizer que estamos diante de um crime passional? Claro que existe um crime, né, passional reverso, porque o crime ela não tem uma componente sexual, né? Ela não é algo que só faz parte da natureza masculina. Okay? As mulheres também, em muitos dos casos, também elas podem adotar esse tipo de comportamento, porque a mulher também ela não é um ser perfeito, né? Ela também pode adotar qualquer tipo de comportamento que o homem tende a adotar. Mas só que, fazendo uma construção histórica, essa situação é frequente no lado masculino, né? Porque naturalmente, né, biologicamente, o homem, né, tem a tendência de resolver, né, os seus assuntos à base da força, né? Porque estudos apontam que biologicamente o homem produz mais testosterona, né? E isso faz com que o homem tenha maior capacidade de exercer a força em relação à mulher. Então, isso faz parte daquilo que é a construção social, em que temos a tendência de querer entender que os crimes passionais são os homens quem cometem, como se fosse uma ação isolada do gênero masculino. Mas nós temos vários casos de mulheres que também cometem tais crimes, né? Como estava a dizer a princípio, a mulher não é um ser perfeito. E todas as vezes que ela se deparar, por exemplo, com uma traição, né, como acabamos de definir no princípio, quando perceber que no relacionamento que era suposto ser uma díade, porque o relacionamento é para ser uma díade, que é um elo de ligação entre duas pessoas. Agora, quando o relacionamento sai de uma díade para uma tríade, né, essa é a introdução de um terceiro elemento no meio dessa relação, e a mulher se deparar com a substituição do carinho, do amor que outrora o marido dedicava somente a ela e passa a dedicar para uma outra pessoa, né, que se introduziu nesse relacionamento. Então, claro que a mulher, como um ser natural, errante, imperfeita, como o homem também é, isso pode culminar, né, numa ação agressiva, né, que pode resultar em morte, né, do próprio indivíduo. E não só na morte, né, mas também como numa espécie de vingança, né, pagar pela mesma moeda também.
Então, isso está intrínseco no ser humano. Devemos entender o crime passional como algo que o ser humano pode cometer. Aqui o ser humano no sentido de nós englobarmos tanto o homem como a mulher, para deixarmos de ter essa visão preconceituosa de que somente os homens é quem cometem tais ações. As mulheres também cometem, só que o homem, aqui vai lá um pouquinho daquele lado do lado masculino, o homem não tem a cultura de denúncia. Imagina eu ir à televisão ou à rádio, eu falo Angola, minha mulher me bateu. Mas então, eu acho que isso tinha que ser o normal do que estar a encurtar. Porque, na verdade, a mulher acaba por ser vista como a mais lesada. Por quê? Porque a mulher não se inibe de fazer uma denúncia, porque as pessoas veem logo nessa perspectiva, ok? O crime passional está mais voltado às mulheres. Por quê? Porque as mulheres são as mais... acho que mais sofrem pressão, tanto física como pressão emocional, psicoemocional. Concordas com isso, Juliana? Perdão. Júlia, exato. Concordo, porque os homens sentem-se inibidos a manifestarem este ato da mulher. Porque imaginas tu que vais ao Fala Angola denunciar a sua mulher que deu-te uma queda e tal. E os teus amigos estão a assistir. O bullying, só de pensar na forma conforme os amigos vão olhar para si, como o menos macho, ele já prefere guardar para si. Por mais que ele tenha uma mulher muito maior do que ele, em questões físicas, ou se calhar a mulher treina, anteriormente, antes de começarem a namorar, ela treinava aí o judô, tudo aí, e tu te apaixonaste por ela e tal, mas não consegues domar o físico dela, porque ela tem as artes. Tu vais ser encarado como um fraco. Então, é bem complicado para o homem denunciar. Já nós, mulheres, temos maior facilidade de denúncia. Por quê? Porque temos os nossos defensores, o nosso pai, os nossos irmãos mais velhos, os nossos primos. E nós, como encaramos, né, somos o sexo frágil, embora não sendo, não é? Embora não sendo, porque nós conseguimos lidar com certos problemas de uma forma muito persistente. E os homens são vistos como os fortes. Por exemplo, para levantar a botija, quem levanta? É o homem. Para levantar o saco de cimento, quem levanta? É o homem. Se tu consegues levantar um saco de cimento, consegues atirar blocos, consegues levantar a botija, não consegues bater uma mulher? Fica complicado. Paulino, e como é que nós podemos desconstruir esta realidade? Não, olha, a desconstrução dessa realidade começa logo na percepção de que homem e mulheres são seres humanos e que ambos estão sujeitos aos mesmos direitos e às mesmas obrigações, né? Embora, né, naturalmente, né, tem algumas diferenças, né? E o homem, né, tende a uma certa particularidade que a mulher não tem, né? Mas isso não discrimina a mulher, isso não torna a mulher menos em relação ao homem. Então, para poder desconstruir essa realidade e tirar da mente do homem macho, né, de que se ele apanhar a surra de uma mulher, deve guardar isso nas quatro paredes do seu coração, não transmitir isso a ninguém, não denunciar. Isso parte na ideia de fazer perceber ao homem que ele também mesmo é ser humano. E a mulher, por exemplo, se casar com a Faia vai mesmo me bater. não posso dar volta, que Faia vai me dar surra. Então, eu tenho que perceber isso, que eu também preciso de mecanismos legais de defesa. Por isso é que os crimes passionais são puníveis diante da lei. Então, preciso saber que essa lei, que essa lei é transgênerica, não? Ela dá para todo mundo. Então, também sou beneficiado por essa lei. Okay. Eu devo saber que o ato de denunciar isso, o ato de denunciar uma agressão dentro do relacionamento, pode parecer um ataque para a pessoa que agride, né? Mas também é uma forma de ajudar essa própria pessoa. Então, eu devo entender que eu devo ajudar ela, né? Denunciando isso quando já todos os mecanismos já foram usados para poder pôr fim a esta prática. Já que todos os mecanismos usados têm falhado, devo procurar denunciar, né? Para que ela, através da punição, porque a punição tem um sentido de correção. Okay? Quando alguém comete um crime e é punido, o sentido é de corrigir e colocá-lo nos encaixes do bom funcionamento social.
Então, eu devo fazer essa denúncia no sentido de ajudar ela. De ajudar ela e de romper esse ciclo de violência dentro do seu familiar, que pode gerar graves lesões comportamentais numa criança que assiste, né, dentro do lar, a agressão do pai para com a mãe ou da mãe para com o pai. Exato. Então, desconstruir essa ideia, nós homens, particularmente, entendermos que somos seres também que estamos sujeitos a levar mesmo uma surra, né? Da Júlia. Isso tudo é muito bonito, dizendo o ato em si requer muita coragem. Requer muita coragem a partir do homem. O ato de ir denunciar. Porque como é que ele será encarado pelo polícia que ele foi denunciar? O próprio polícia vai ver, meu Deus, que é isso? Isso seria um papel que a tua mulher estaria a desempenhar. Tu deves lidar com ela conforme deve ser tratado um homem. Porque dizem que o homem é o cabeça. Para desconstruir isso vai ser muito, mas muito difícil. Pode ser mesmo. que seja difícil, mas penso que vai ser possível desconstruir essa realidade. Será que eles querem desconstruir isso? Mas também se um policial, por exemplo, achar, né, um ato de covardia, um homem vir denunciar a agressão por parte da mulher, eu penso que esse policial, de modo tácito, está a legitimar a agressão masculina para com a mulher. Eu acho que temos que rever, né? pois. Quer dizer, num sentido indireto, está a dizer que você é quem tem que bater. Não esperamos que seja você a bater e não você a ser batido. Ok. Então... Olha, sobre essa questão, penso que os meus convidados viram nas redes sociais o caso mais recente deste crime passional da jovem que, pronto, né, supostamente era amante de um agente, então, dos serviços criminais, o SIC. A senhora, no caso a jovem, foi batida, tudo isso porque supostamente também o que está a rolar, o namorado encontrou mensagens ou mesmo vídeos tendenciosos da namorada a ter relações sexuais com outro homem. Vamos ver a imagem da senhora para termos assim um refrescamento do que estamos a falar. Exatamente, a jovem esta, como podemos ver, uma jovem linda, mas a questão é, como é que este rostinho lindo sai? Ou seja, como é que perdemos literalmente este rostinho lindo para este rostinho? Vamos ver agora a imagem. A outra imagem. A jovem saiu daquela imagem para esta imagem. Como é que vocês analisam esta situação? Como é que vocês analisam? Como é que é possível? Alguém que realmente ama... Existem muitas formas de demonstrar o amor, né? Ok, mas desta forma é possível? Ainda digo que os homens são mais frágeis ao lidar com traição. São bem mais frágeis que as mulheres. Nós mulheres ainda calculamos o que vamos fazer depois de descobrir uma traição. Já os homens podem cair pela impulsividade. Eles podem ter a reação no momento, sem refletir. Porque eles... Não sei, né? Vamos ouvir aqui o Paulino. Mas, Paulino, que reação foi aquela? Tudo bem que o ser humano é reativo e também se deixa levar por impulsos, mas que reação foi aquela? Será que as mulheres mesmo conseguem... Será que os homens são tão fortes ao ponto de pararem e refletirem diante de uma situação desta? Temos aqui um homem. Paulino, tenha bondade, por favor. Vou representar a minha classe. Tenha bondade. Bem, primeiro dizer que todo ato de agressão física é condenável. E eu, como homem, à semelhança de vários outros homens, né, manifesto o meu repúdio contra esta ação. Esta ação deve ser repudiada, odiada a todos os termos, e todos aqueles que partem para essa conduta devem ser punidos à margem da lei. Okay. Devem ser condenados criminalmente. Okay? Então, eu condeno esta ação. Bem, então vamos lá analisar essa situação. Como eu dizia a princípio, um relacionamento é suposto ser uma díade, um vínculo entre duas pessoas comprometidas a fazerem feliz um ao outro. Quando nessa díade entra um terceiro elemento, aí os crimes passionais vão acompanhar. Olha, que no caso a jovem é o terceiro elemento, porque ela está nas vestes de amante. Sim, sim. Ok. Porque o senhor aí é casado, né? É casado
e a senhora, né, supostamente solteira, né, e o senhor sentiu-se, né, na necessidade de satisfazer os seus inputs, os seus desejos, e foi a conquista da senhora, né? Não sabemos o que isso é que aconteceu, mas presume-se que seja isso, né? Então, quando o relacionamento foge desse vínculo normal, que é um homem e uma mulher, essas ações que nós estamos a ver agora vão ser recorrentes. Vão ser recorrentes por quê? Porque quando um homem vai atrás de uma segunda mulher, quando o homem vai procurar uma relação extraconjugal, por exemplo, há um estudo feito nos Estados Unidos por um psicólogo, por uma universidade, esse psicólogo chama-se Robert Stettenberg, e nos seus estudos ele diz que o amor, o relacionamento amoroso comporta 3 dimensões. Ele citou a primeira dimensão, que é a dimensão da intimidade. A segunda dimensão, ele cita a dimensão da paixão. E a terceira dimensão, ele cita a dimensão do compromisso. Okay? Na intimidade é aquele elo que liga a pessoa um com o outro e que nós dois, independentemente do que acontece, estamos juntos. Né? A paixão é aquele fogo, né, que acende e que nós estamos dispostos a fazer aventuras um com o outro e de várias outras formas. E o compromisso é aquele sentimento de eu querer ficar nesse relacionamento contigo. Esse é o compromisso. Se fôssemos para comparar com uma árvore, diríamos que a intimidade talvez seriam as folhas, a paixão seria a fruta e o compromisso seria as raízes que vão sustentar essa árvore independentemente de qualquer estação. Então, no relacionamento extraconjugal, o que mais existe aí é paixão. É paixão porque o homem vai à busca de um prazer, de uma satisfação que talvez por respeito ou por fingimento, ele não consegue saciar com a sua mulher de casa. Então, ele vai à busca de satisfazer as suas paixões, as suas aventuras. É impossível desenvolver amor nestes termos? Desenvolver amor, sim. Não sei se é possível desenvolver amor, mas eu não acredito que seja possível desenvolver amor. Porque o amor deve começar a ser desenvolvido na base do respeito. Se eu já tenho um compromisso com uma mulher e vou atrás de uma outra mulher, você sabe que eu sou comprometido e você aceita se submeter nessa situação, eu não acredito que seja possível desenvolver o amor. Eu acredito que primeiro vamos lavar a louça. Se calhar nem ama a mulher. Sim, primeiro vamos lavar a louça. Então, primeiro vamos lavar a louça. Já que eu estou com uma mulher que eu não amo, vamos lavar a louça, vamos corrigir a situação e vou começar uma vida nova contigo. Quando eu não tenho o princípio de lavar a louça, de ir a uma separação legal, um divórcio, tudo isso aqui, né? Embora que seja condenável, né, o divórcio, né? Não tenho esse princípio e parto para uma outra relação. É claro que isso não vai desenvolver amor. O amor nós aqui africanos, o amor é desenvolvido na base do respeito, na união de famílias, e as famílias acompanham esse relacionamento. Isso dá um valor social no relacionamento. Então, quando não segue esses princípios, logo não pode se falar que aí exista amor. Então, o indivíduo, né, partiu para esta prestação, como eu dizia a princípio, toda relação que foge do eixo normal, de uma díade para uma tríade, vai sempre gerar uma agressão, porque o homem que vai atrás de uma relação extraconjugal, ele vai querer ter controle, vai querer ter domínio, porque é um senhor de 40 anos, está com uma jovem, que está aquele jovem acho que está com 25 anos, se não me engano, se não me escapa a informação. Então ele está no auge de querer experimentar toda aquela paixão, saciar, como dizem na gíria, né? Carne fresca, né? Como muitos dizem, né? Querer saciar aquilo. Então ele vai querer ter controle, né? Querer ser possessivo, ser dono daquela mulher. Então quando ele saber que um outro elemento mais jovem do que ele, se calhar, né? Tá lhe tirar a primazia, né, de ter o controle daquela jovem que ele deseja, e mais uma vez no abuso da autoridade, porque o indivíduo que fez isso é um agente dos serviços de investigação criminal, do SIC, o que torna essa ação muito mais repudiada ainda. Esse homem devia ser condenado por prisão perpétua, né? Porque um homem que conhece a lei agir dessa maneira, isso mostra uma desvalorização da própria instituição onde ele está a trabalhar. Então o homem com abuso da autoridade, né, faz um cárcere privado porque ele se sente o proprietário
daquela mulher. E ocorreu os abusos que ocorreram. Ok. E, olha, Júlia, será que a falta da independência financeira, melhor, faz com que muitas mulheres acabam por aceitarem viver determinados relacionamentos abusivos? Porque, vejamos, há um senhor de idade, né, que praticamente oferece tudo e mais alguma coisa numa jovem de 22 anos de idade, é claro que ela vai aceitar ser submetida a qualquer tipo de humilhação, porque em contrapartida acaba por receber certos bens, como ela tem a universidade paga, tem a renda se calhar de casa também paga e outros bens que esta pessoa vai lhe proporcionar. Será que também a falta de independência financeira acaba por fazer com que muitas mulheres aceitam serem submetidas nestas humilhações? Se não estou em erro, essa é a base. Isso é a base que faz com que muitas mulheres, porque não vamos logo dar de cara que ela ficou com o senhor, porque amou logo à primeira vista. Claro que ela assediou com alguma coisa que ela gostou. Proporcionou-lhe alguma coisa que ela sozinha não conseguiria adquirir. Talvez sozinha, não agora, não com o tempo. Do caso da moça. Ok. Eu estou a dar o exemplo dos muitos casos. Mas é o que se tem vivido atualmente. Sim, atualmente. Há muitos casos do género. É mesmo pela dependência financeira que muitas se submetem a tais práticas. Elas acham que se largarem, elas perdem o que lhe foi prometido. Não é o que já lhe deram, porque o que já lhe deram ela já tem. Pode deixar a qualquer momento e a coisa continua com ela. Mas os senhores vendem promessas a estas meninas. Vendendo promessas, ela se submete a tais práticas, a tais atos maliciosos, porque elas sabem o que é que vão adquirir daqui a 2 meses, 3 meses. Se calhar lhe prometeram, não vamos falar em grandes coisas, não é? A medicação da tua mãe, vamos dar uma motivação assim mais aceitável, não é? A medicação da tua mãe, tu queres que a tua mãe permaneça aí. E ele pediu-te para guardares não sei quanto tempo, se calhar pouco tempo. E nesse intervalo tu tens esse deslize e ele parte para a agressão. E tu já garantiste na tua mãe que no dia X vais poder adquirir o atendimento que precisas. Como é que eu vou deixar um homem assim? Como? Pela minha mãe eu vou guardar para mim. E com toda a certeza do mundo que não foi pela vontade dela que esse ato foi a público. Não foi. As pessoas sentiram-se solidárias com ela. Porque diante dessa situação, quem não se compadece? Até eu como mãe me compadeço. Os vizinhos, em primeira instância. As pessoas que te viram a ser agredida, que vão acudir. Este print diz o seguinte: tem uma amiga de infância que ela é batuque do marido há mais de 13 anos. Surra para ela já não dói. O pior é que ela não pode barrar na hora do sexo. Já foi melhor várias vezes na casa da mãe. Volta sempre no lar dela bem doce. Já foi algumas vezes dar queixa à polícia e depois retira. Meio que engraçado. Para o físico, significa que o verbal já funciona há muito tempo. E ela tem de engolir sapos vivos. Sim, algumas só ficam Sim. em função dos bens que vão adquirindo e sonhos que também são vendidos por estas pessoas. Olha, já vamos falar sobre essa questão. Vamos agora, neste momento, dar atenção a alguns prints que nós captamos nas redes sociais que falam exatamente sobre esta questão que estamos aqui a abordar. Bem, este primeiro print diz que antes do amor, que sentimos pelo nosso parceiro, é o amor próprio que deve se amar. É exatamente isso.
sobre este primeiro print que nós captamos nas redes sociais, o que é que vocês têm a dizer sobre aquelas mulheres que acham que, pelo fato de serem também, de serem batidas e não denunciar, isto implica dizer que eu amo o meu parceiro, o motivo pelo qual devo ocultar este mal que ele me está a fazer? Assim rapidinho, Juliana, para podermos também dar a palavra ao Paulino. Eu vou reiterar o que foi dito mesmo no print, é falta de amor próprio. É falta de amor próprio, porque você quando ama a si mesma, sabes o que é que deves aceitar, o que é que não deves aceitar. Quando há agressão física, há agressão moral, há agressão verbal, não há respeito pela tua pessoa, tu estás a deixar de se amar porque amas demais o outro. Coisa que até é pecado, né? É pecado. Ama a ti mesmo para que possas amar. Porque se você ama a ti mesma, sabes que não podes te ofender. Então não vais admitir que o outro te ofenda e nem vais ofender o outro. Se amas a ti mesma, não vais te ferir. Com toda a certeza que não vais ferir o outro. Ok. Então é muito a falta de amor próprio que nos faz submeter a tais práticas. Baixa a nossa estima, tira a nossa essência e... é inadmissível mesmo. Complicado, não é? Olha, Paulino, estamos a 1 minutinho do intervalo, mas não queremos ir ao intervalo sem ouvir também a tua opinião relativamente a este print que acabamos de ver. Este princípio, sim, isso denuncia uma falta de amor e falta de valorização própria, né? Porque, vejamos, como eu já dizia a princípio, o ato de denunciar não é manifestação de ódio ou de um sentimento de aversão contra a pessoa que te agrade, né? Mas é uma manifestação de amor. É uma manifestação de amor quando você toma, né, a liberdade de denunciar os atos criminosos, porque em relacionamentos abusivos a primeira coisa que acontece, quem quer abusar, é te isolar da convivência para poder explorar mais, né, os seus desejos abusivos. Então, quando você se liberta dessa prisão e você tem a liberdade de denunciar, você está a ajudar o próprio agressor. Exato. Você está lhe entregando nas mãos competentes para que lhe dêem o devido tratamento. Se calhar é uma patologia, se calhar ele tem um problema psicológico que precisa ser tratado. Então isso não vai se dar conta se você não denunciar. Então acho que uma das coisas que nós vamos fazer aqui é mesmo incentivar a prática da denúncia de todos os atos que envolvem a agressão, né, física, verbal, né, porque até os crimes morais já são legislados na nossa lei. Okay. Então também devemos incentivar estas ações para que possamos pôr um fim, né, a estes cenários. Exato, nós vamos colocar agora, na verdade, uma reticênciazinha na nossa conversa, porque vamos ao intervalo e vai ser rapidinho, por isso não saia daí e volte connosco. Curso de Técnicas de Som e Workshop sobre Produção Musical e Som ao Vivo. Visando a dignificação da classe, o Cefojor, em parceria com a RTP, realiza de 20 a 24 de novembro o curso de Técnicas de Som. Com uma abordagem centrada no domínio do áudio, vai-se capacitar os técnicos de rádio, televisão e multimídia, tendo como formadores os especialistas portugueses Nelson Silva e Márcio Décio. Na mesma senda e com os mesmos formadores, o Cefojor vai realizar nos dias 25 e 26 do mesmo mês um workshop sobre produção musical e som ao vivo para DJs, técnicos de som e interessados. Não perca esta oportunidade de aprimorar as suas competências na área do som. Inscreva-se através do terminal telefónico 924 40 18 30. Cefojor. O conhecimento ao alcance de todos. Renovados votos de bom dia, seja bem-vindo para a Sixo. Agora então se conectou à internet e se deparou logo com este maravilhoso programa que é o Filtro Zero. Saiba que hoje estamos a falar sobre crimes passionais versus traições conjugais. E para tal tenho aqui dois convidados, que na verdade é o Paulino Marcelino, que é estudante de Relações Internacionais, e Júlia Bragança, que é comunicóloga e radialista. Eles que na verdade aqui já deram já apresentaram aqui várias perspectivas melhores sobre essa questão que estamos aqui a abordar, mas nós temos ainda alguns prints, na verdade, para ver e comentar também. Por isso, sem mais demora, vamos logo ver o outro print. Este diz que pelo número elevadíssimo e assustador de traições conjugais,
Famílias e sociedade no geral precisam normalizar relacionamento conjugal sem compromisso e casamentos sem festas e cortar aquelas frases onde entra até que a morte nos separe, pois não tem sido desse jeito e é vergonhoso e nojento continuarem a esforçar esses dizeres. Vocês também concordam, Paulino? Concordas que devíamos ter que cortar esta famosa frase até que a morte nos separe? Não, se cortássemos essa frase até que a morte nos separe, a sociedade seria um caos. Okay? A sociedade seria um caos porque não iríamos ter valores essenciais para a sociedade, porque deve-se entender a família como a célula funcional e estrutural de uma sociedade. Não temos uma sociedade sadia sem uma família sadia. Então, não importa o comportamento errado de certos indivíduos dentro de um relacionamento conjugal, isso não pode servir de base para desestruturar uma norma ou um costume social, né, sobre o relacionamento sobre o matrimônio. Então não pode servir de base, embora que, né, alguns deslizam, né, fazem um juramento de até a morte nos separe, mas é até a novinha nos separar, né? Ou até a traição ser descoberta. Ou até a traição ser descoberta, né? Embora muitos fazem isso. Mas eu sempre vou dizer, como estou dizendo no princípio, né? O relacionamento que não é monogâmico, né? Que não se baseia na base da monogamia, né? O relacionamento bígamo, polígamo, ela vai sempre trazer essas ações agressivas dentro. Não vai faltar. Se não é a mulher legítima que vai vir agredir a amante, é amante. Quer dizer, nesse tipo de relacionamento, as bases para agressão, para crimes passionais já estão bem firmadas. É uma questão de tempo, aquilo vai sempre resultar nisso. Então, isso aqui que eu estou a dizer aqui é para autenticar ainda mais que a frase até que a morte nos separe, até essa frase deve ser protegida legalmente. O que eu defendo é que o Estado, né, deve se normalizar, deve-se criar leis que previnam relacionamentos, que previnam casamento, de modo a condenar atos de traição. Olha, vamos sim. Vamos sim ver mais um outro print e também daqui a pouco a Juliana vai comentar. Infelizmente, muitas mulheres ainda preferem viver relações abusivas só para terem o título Mulher do Sofrimento, como se fosse uma grande conquista. Coisa triste. Olha, Júlia, na verdade, este é o exemplo, esta questão, no caso, há muitos exemplos que podemos aqui aplicar sobre mulheres que aceitam ficar por muito tempo numa relação abusiva só para não perderem então este título de que só a mulher que veio com ele de baixo, por isso tenho que suportar, motivo pelo qual muitas mulheres acabam por viver oprimidas, acabam por não mostrarem aquilo que realmente elas têm a dar. Por quê? Porque não querem perder certas titulações e não só. O que é que tens a dizer sobre isto? Na verdade, na minha humilde opinião, não é querer preservar o título de mulher de sofrimento. Muitas vezes o casamento já acarreta com ele filhos. E a desestruturação familiar desestrutura uma sociedade. Porque destas crianças vão vir famílias. E se tu não preservas, se formos a notar, atualmente os casamentos estão mais frágeis do que anteriormente, que os casamentos eram arranjados. Nós casamos porque gostamos da pessoa, nos envolvemos e daí veio o fruto, que é o nosso filho. Aquele sentimento de que não quero que o meu filho cresça sem o pai ao lado, sem a mãe ao lado, tá? Como diz o meu tio, a criança não pode dormir e acordar, olhar uma cara, dormir e acordar, olhar a outra, quando está com o pai e quando está com a mãe. E fica a confundir os papéis. Sim. O pai vai ter que fazer com que tu chames a tua madrasta de mamã. A tua mãe vai fazer com que chames os teus padrastos de papá. Fica complicado esse conflito de papéis. Não é uma questão de olhar para a mulher do sofrimento, é preservar a família. É preservar a família e mostrar um exemplo ao filho. Só que, ao querer preservar este lado, acabas sofrendo as represálias. Acabas sofrendo as consequências de agressão, porque não há respeito, não há privacidade, não há amor, porque quando a agressão aumenta de um lado, o amor reduz do outro.
Porque ela não vai te amar 1% a mais depois de te bater. Está a bater é porque está a diminuir as percentagens do amor que sente por ti. Porque dizem que quem ama dá o pão e dá o pau, não é? Se é assim que dizem. Repreende, tem que repreender. Mas para resolver os problemas não é partindo da agressão, não é partindo das ofensas. É sentar e conversar. Se não há moral para conversar, relaxa, vai espairecer. Quando regressar, tudo bem, vão ter que acalmar a euforia toda, a adrenalina, vão ter que baixar para poderem resolver os problemas, porque, conforme já disse o Paulino, aí é um compromisso. E o compromisso não deve ser só da mulher. O compromisso é de ambos. Certo. Ambos devem respeitar-se, ambos devem amar-se, ambos devem querer caminhar para o mesmo caminho, devem ir para a mesma estrada, terem o mesmo horizonte. E se alguém ter uma visão mais ampla que o outro, que o levante para ver a mesma coisa que ele está a ver. Porque quando os dois têm o compromisso de chegar até a ponte, mesmo que um caia, ele não avança. Ele para, ajuda-lhe a levantar e vão juntos. Porque se quebra, não se vira, também estou a ir. Aí não estás aí com a família. Aí não estás a levar o compromisso à frente. Então, esse título de mulher de sofrimento, nenhuma mulher casada acarreta esse título de mulher de sofrimento. Isso está errado. Exato. Olha, Juliana, vamos ter mesmo que cortar aqui, porque ainda temos mais prints e a nossa rubrica, o que dizem por aí, que vamos ver daqui a pouco. Mas por agora vamos ler mais um print. Assim esta mensagem, mas é muito preocupante, Paulo. Acho que aí o meme não é o que foi dito, é a mulher em si. É. De tanto apanhar, parece que a surra já não dói. Esta é a visão que nós de fora temos. Sim. Porque razões existem várias e a Júlia já acabou por destacar aqui algumas. Então, Paulo. Essa situação até é meio engraçada, né? Mas isso espelha muito a realidade que muitas mulheres, particularmente as mulheres, vivem. Mas também aqui é um apelo às forças de ordem e segurança. Isso também denuncia uma certa fragilidade das nossas instituições. Porque a Constituição de Angola, ela tem a vida como bem mais precioso. O direito à vida é um direito fundamental, é inalienável. Logo, nós, por exemplo, né, o Estado angolano, como a entidade que tem o monopólio do uso da força, ela deve proteger os seus cidadãos. Por mais que a mulher queira retirar a queixa, tem que saber que existe aquilo que se chama o síndrome de Estocolmo, né? Onde a vítima passa a desenvolver sentimentos de afeição, amor para com seu agressor. Okay? Ao invés de você odiar ou ter um sentimento de repúdio contra a pessoa que te agrade, mas você vai ter um sentimento de amor, você vai gostar daquela pessoa. Como é que é possível? Então, psicologicamente, isso é considerado como uma patologia, é uma doença, isso não é possível, mas isso acontece. Por exemplo, nós vimos, há mulheres que gostam antes do ato sexual, tem que apar uma surra, porque isso lhe traz maior excitação, lhe dá mais prazer, sabe? Então a pessoa passa a começar a atribuir valores em coisas que não possuem nenhum valor. Então o síndrome de Estocolmo pode ser uma situação que uma mulher se encontra, né? Em que ela defende o seu agressor, defende o marido que lhe espanca, e meia volta faz uma denúncia e meia volta retira. Nesse caso, é que eu aqui faço um apelo às nossas forças de ordem e segurança, devem perceber que quando uma mulher tem esse comportamento, essa mulher já não goza de uma boa sanidade mental. Então aqui as autoridades devem agir, a lei deve agir por cima das decisões dessa mulher, porque ela não tem condições de agir por si só. Porque aqui não é só uma questão de ser a mulher.
é uma questão da própria sociedade, né, que vai olhar a prestação como algo normal. Okay. Como essa mulher já olhou essa prática de ser batida. Já normalizou há 13 anos. Há 13 anos. E a vizinhança estão lá acompanhando toda essa ação há 13 anos. Então também que é uma incompetência por parte das nossas forças de ordem e segurança, que deviam ter uma atuação mais ativa, uma atuação mais punitiva, mais imperativa, para proteger o bem essencial que é a vida. Ok. E nós todos estamos... Quer acrescentar, Júlia? Melhor não. Deixa, porque eu ia defender um lado que... Mas epá, já estou aqui. Mas esteja à vontade, pelo amor de Deus. Quando o Paulino diz que as nossas entidades deviam velar por este lado, é que nós não temos mecanismos para fazer essa avaliação. Vamos agora até as ruas e tentar aqui perceber da Jandira o que é que ela tem a dizer sobre esta questão. A Jandira e também os internautas, na verdade, o que é que eles têm a dizer sobre esta questão que estamos aqui a abordar no estúdio. Olá, Jandira! Olá, Mauete. Sabes, nos últimos dias têm acontecido vários crimes passionais. Será que quem ama comete o tal ato? Hoje estamos na rua para saber se as pessoas sabem o que é um crime passional e como podemos evitar um relacionamento abusivo. Já ouviu falar sobre o crime passional? Sim, já. Já sim. É a primeira vez que eu ouço hoje. Já sim. E o que leva uma pessoa a cometer crimes passionais? Amor obsessivo, quando já é extremo, passa dos limites, a falta de controle. E nós, as mulheres, temos que prestar atenção aos sinais dos homens, principalmente o nosso parceiro, seja casado ou namorado. Acompanhou o caso da moça que foi espancada brutalmente pelo seu amante? Acompanhei SIC, acompanhei sim. Mas acompanhei só nas redes sociais. Não acompanhei, infelizmente, mas já ouvi vários casos de mulheres espancadas por homens. O que tens a dizer sobre isso? Uma coisa lamentável, infelizmente, na nossa sociedade, no nosso mundo, algo que ninguém merece passar, por mais errada que esteja, nenhuma mulher devia passar por isso. É lamentável, sinceramente. A atitude por parte do seu amado ou namorado, no caso, é de lamentar no estado em que a jovem ficou, ainda que ela tenha cometido um erro. Afinal de contas, não se pode tomar a iniciativa de partir para cima com violência. Em parte, né? Eu sou mulher, mas em parte até ela mereceu. Desculpa a audácia, mas sim, em parte ela mereceu, porque se ela já é amante, também não poderia ter amante, porque normalmente que leva também certas mulheres a submeterem a isso é a dependência total. Exatamente, Jandira, muito obrigada pela reportagem e esperamos contar consigo então na próxima edição do programa Filtro Zero. Olha, muitos depoimentos foram aí dados pelos nossos internautas e o que chamou muita atenção é uma mulher a dizer que a jovem mereceu. Vocês acreditam que ela mereceu, independentemente dos termos que ela foi flagrada pelo suposto namorado? Independentemente do que ela tenha feito, ela não mereceu a porrada, não. Não mereceu. Porque quando não está a dar, deixa. É melhor deixar a mulher, deixa. Ela não está a ser fiel, deixa. Como é que vais bater alguém que não é tua? Literalmente falando, né? Sim, o sentimento de possessão fez-lhe cometer esse erro. Ela não é dele. Nem que fosse filha. Imagina a namorada. Tu já és casado, já tens a tua vida formada. Quando estás a planear as tuas férias, não planeias com a tua namorada porque vais viajar com a tua mulher e os teus filhos. Ela não é tua. Ela precisa fazer a vida dela. E independentemente do que ela fez, ela não merecia porrada. Essa moça foi infeliz a dar essa opinião. Ok. Muito infeliz. Boa. Olha, ainda bem que temos aqui um homem, volto a fazer menção disto. Mas Paulo, voltando na questão mesmo da jovem que foi agredida pelo suposto namorado, como homem, o que é que deverá, o que é que ocorreu na cabeça daquele jovem para chegar até este ponto de transformar a jovem sem ter que passar por uma sala de cirurgia?
De facto, aquilo foi um tsunami, né? Um tsunami, um furacão que se passou naquele belo rosto, né? Uma metamorfose, uma transformação que não conseguimos explicar, né? Mas é como eu disse a princípio, né? O sentimento possessivo de sentir o dono da pessoa, né? Porque eu é quem custio o que você veste, eu é quem pago as tuas saídas, os teus estudos, e também aquela compreensão que está sendo muito defendida sobre a objetificação da mulher. A mulher está sendo muito compreendida como um objeto. Eu repudio, eu fico revoltado com vários memes que nas redes sociais fazem a respeito da mulher. A mulher como um objeto que se compra. Você vê, por exemplo, partilham a imagem de um homem que está num ATM para fazer levantamento de dinheiro. E a legenda coloca uma mulher, por exemplo, que abraça logo o homem, na semana do IBAN. Metem logo a mulher e vários outros relatos, outras imagens que a tendência é sempre fazer da mulher como se fosse um objeto comprado. Mas por que é que isso tem acontecido, Paulo, na tua visão? Será que a própria mulher é que não tem se permitido melhor a passar por este papel, a ser vista desta forma? Sim, e essa visão, essa ideia que está sendo muito vendida da objetificação da mulher, tem mulheres como as principais promotoras. As mulheres têm sido as principais promotoras dessa própria visão da objetificação da mulher. Porque são as mulheres que muitas das vezes elas aceitam se submeter, por exemplo, em cenários em que ela é exposta como a tamanha vulgar, como algo vulgar, como algo sem valor, por exemplo, né? No Brasil, por exemplo, havia uma grande manifestação. Muitos repudiaram, por exemplo, a música daquela cantora Anitta, que fez um videoclipe com o título Envolver. E a Anitta tem se defendido como uma feminista que defende os direitos da mulher. E muitos atacavam ela porque ela... Como é que você que defende mulher, você é a pessoa que mais vulgariza, né, a própria mulher, expondo-se dessa maneira como um objeto de satisfação sexual, uma pornografia exposta, né? Você própria como mulher devia ser a primeira a defender a integridade moral da própria mulher. Não se trata sobre nudez, mas é você defender a integridade da mulher, mas você se põe como um objeto. Você vê que ela é a cantora, ela é a estrela do videoclipe, mas ninguém olhava para o homem, todo mundo olhava para ela, porque a mulher, infelizmente, está sendo muito compreendida como um objeto que se pode obter. E muitas mulheres aceitaram esse conceito. Aceitaram esse conceito desde o momento que passaram a aceitar relacionamentos com indivíduos que não querem compromisso com elas, que vai lhe ter só por uma temporada. Eu, quando tenho um telefone, não vou ter o telefone para toda a vida, é para alguma temporada. Eu, quando vou comprar um refrigerante, não vou ter aquele refrigerante para toda a vida, é para saciar a minha sede, depois vou colocar a embalagem no lixo. Então, muitas das mulheres estão sendo usadas como um objeto. E quando ela se submete como um objeto de satisfação temporária do prazer do indivíduo, é claro que o sentimento possessivo, eu sou dono do meu telefone e vou usar como eu quiser. Ok. Júlia, como é que devemos entender? Então vamos aqui analisar a seguinte questão. Alguém que partilhou contigo, né? Vamos aqui exemplificar momentos lindos, de muita cumplicidade, e depois num mínimo deslize, né? Não vou aqui exemplificar que tipo de deslize pode ser uma traição e não só também, chegar a tal ato de tirar mesmo a própria vida da parceira. Isso é um caso não tão recente, aconteceu em 2020, se não estou equivocada, o caso da jovem Edna Bessa, não sei se estão lembrados, de que ela foi atropelada pelo namorado depois de ela ter se negado a dar continuidade à relação. Como é que podemos entender, como é que se explica isto, sabes? É quando o homem ou a mulher tem o sentimento de possessão, porque diante deste caso a jovem foi atropelada, poderia ser o inverso, o jovem poderia ser envenenado. Quando há esse sentimento de possessão, as consequências são imensuráveis. Você não é capaz de prever aquilo que te vai acontecer, porque do nada estás a caminhar à beira da estrada e és atropelada. Se calhar estás a andar
na margem mesmo da estrada. Ok, olha, desculpa-me só cortá-la. Voltando ao que os meus convidados já falaram, não sei exatamente se foi não, penso mesmo que foi a Júlia, a questão de ter que cortar com o relacionamento quando já não tem pernas para andar. Ao invés de embarcarem para a agressão, é melhor cortar. Na verdade, a jovem, ou seja, em função dos depoimentos que a família deu às mídias, é que a jovem já não queria nada com o senhor e ela simplesmente cortou. E na falta de não aceitar que o relacionamento simplesmente espumou, como dizem atualmente, né? O senhor tomou aquela atitude. Foi então terminar com a vida da Edna. Olha, vamos lá analisar como é que ela rompeu com esse relacionamento. Em função da idade do senhor, porque já não tinha supostamente, é isso que tornou-se viral. Sim. Ela já não queria manter o relacionamento com o senhor de certa idade, porque da Beck parecia que tinha um outro jovem. Sim. É isto que andou a circular na mídia. Vamos lá supor que são falácias. Sim. Pode ser que sejam também, pois. Não é verdade, não é? O modo conforme vamos, da mesma forma que acordamos que vamos ficar juntos, mesmo tendo essa diferença de tão idade, grande, pois. A forma conforme vou terminar a relação também deve ser amigável. Deves explicar quais são as reais motivações. Porque tu não sabes qual é o momento, como é que a pessoa reage quando está diante de uma frustração. Então, para evitar tais práticas, tais reações irreversíveis, tu deves terminar da melhor, como se quisesses ainda continuar a ser amiga da pessoa. Porque de nada adianta você, não, eu sou muito dona de mim e tal, no momento que eu quiser eu mando acabar e acabou. A reação da pessoa conta, conta muito. Da mesma forma que estabelecer a relação de acordo mútuo, devem terminar de acordo mútuo. Boa. Não termina assim drasticamente, porque não sabes mesmo o que é que vai te acontecer depois. Vai dando motivos paulatinos, conversa, olha, sabes que tu és casado e eu sou muito jovem, tenho que fazer a minha vida. Não dá motivos dele se sentir menos homem. Ok. Porque se eu consigo atender as tuas necessidades é porque eu sou capaz. E quando estás a me trocar, tens que me trocar por alguém que supere aquilo que eu faço. Então, tu não deves dar, olha, não quero mais ficar contigo porque eu tenho um outro namorado. Quem aceita essa ideia assim tão fácil? Eu gosto de ti. Tu tens que me dar motivos para reduzir, ir afrouxando o que eu sinto por ti, porque esse embate é muito forte. Trocar-me por alguém é muito forte. Então, devemos rever a forma conforme vamos terminar o relacionamento. Ok, olha, já estamos mesmo praticamente a terminar o nosso programa, mas não podemos ir sem ouvir aqui as últimas considerações dos meus convidados, a começar pelo Paulino. Paulino, resumidamente, assim, falando de que forma estes crimes passionais têm impactado a sociedade, assim mesmo já o remate final. Bem, claro que impacta de maneira muito negativa, né? Porque é uma vida que termina, são sonhos que são interrompidos ainda na flor, né? Se podemos dizer assim, na flor da idade, e claro que os impactos serão sempre negativos, e por ser a vida o bem mais precioso que deve ser defendido, então mais uma vez apelamos a uma rigorosidade nas leis que venham condenar essas ações, principalmente quando os infratores são pessoas que supostamente deviam ser os mecanismos ou os elementos que deviam levar à aplicação das mesmas leis. Então aqui também vai um incentivo às famílias, porque eu fico triste quando a família diz que ela já queria terminar o relacionamento, mas ele não aceitou. Isso mostra um convênio da família, isso mostra que a família compactuou com o relacionamento extraconjugal, compactuou com traição, e a própria família, nesse caso, não tem moral para poder condenar essa ação, porque eu disse desde o princípio que uma relação que foge do encaixe normal, mais cedo ou mais tarde vai sempre culminar com crimes passionais. Então aqui incentivar também as nossas manas de Cabinda ao Cunene, de Mar ao Leste, que nos assistem ou que vão nos assistir, né, que passam por essa situação, que tenham a prática de denúncia, que busquem perceber que as mulheres não são um objeto de satisfação sexual, não sigam a visão desse falso discurso das empoderadas, né, que se expõem a todo tipo de relacionamento para conseguirem o que querem,
que só reduz mais a mulher, porque eu digo que a mulher em si naturalmente tem valor. A mulher não precisa agregar elementos em cima de si para provar o seu valor. A mulher já tem valor desde o momento que nós entendamos que ela é a única que tem a capacidade de suportar 9 meses uma criança e trazer a vida. Okay. Isso já torna o valor da mulher imensurável. A mulher não precisa provar nada. Okay. Então só eu defendo as manas que não se deixem, né, vender por esses discursos baratos. Se valorizem e não aceitem se submeter a relacionamentos abusivos. Boa, Paulino, muito obrigada. Júlia, assim para terminar já. O meu conselho vai mesmo para as mulheres, especialmente, que não devem se deixar levar por sonhos vendidos. Vocês são capazes, com ou sem a ajuda de um homem casado, vamos mesmo dar esse caso de um relacionamento extraconjugal, porque vocês vão encontrar os seus parceiros. Cada tampa tem a sua panela, ou vice-versa. Então, deem-se o devido valor, amem-se a si mesmas, cuidem-se, protejam-se e guardem os valores que a sua família preza. Ok. Porque quando tu estás a te envolver com um homem casado, tu estás a jogar para o ralo a educação que te foi dada. E tu não és menos mulher do que a outra que foi casada. E tu, a tua vez de casar vai chegar. Então, cuida-se, proteja-se, beba bastante água e a vida segue. É verdade. Muito bom conselho, Júlia Bragança, que é radialista e comunicóloga, e Paulino Marcelino, que é estudante de Relações Internacionais. Muito obrigada pela disponibilidade e também pelas perspectivas aqui que foram então abordadas ou as vossas contribuições. Esperamos contar com vocês nas próximas edições. Foi um prazer e esperamos estar aqui pelas próximas vezes. É claro que sim, é claro que sim. E quanto ao nosso querido telespectador, muito obrigada então por fazer parte desta 1 hora de conversa. E eu não posso ir sem deixar assim rapidinho um conselho, tanto para homens e mulher. O meu conselho é o seguinte: mulher e homens, valorizem-se e parem de romantizar atos violentos. E no primeiro sinal de violência, por favor, denunciem e, se for necessário, saiam imediatamente deste relacionamento, de modo a fazer com que os vossos dias cá na Terra também sejam prolongados. Muito obrigada pela audiência, beijinho de luz e tchau, tchau.